Nossa aula de hoje, a gente retorna nesse tópico relações ecológicas. Ainda estou no tópico de relações interespecíficas, ou seja, relações entre organismos distintos, e também no tópico de relações desarmônicas, ou seja, relações que vai ter benefício para um e prejuízo para outro. A competição, crianças, que é a relação que eu estou mostrando aqui no slide para vocês, ela recebe esse nome, é uma relação muito fácil da gente entender, porque os indivíduos, os animais que estão participando dessa relação de competição, eles estão competindo pelo mesmo recurso ambiental. São dois animais distintos, duas espécies distintas, competindo pelo mesmo recurso ambiental. Aí a gente tem que comentar sobre essa palavrinha aqui, é bom anotar essa palavra. Recursos, quando a gente está estudando a competição aqui, pode significar muita coisa. Um recurso ambiental que as espécies naturalmente e frequentemente disputam na natureza, é claro, é o alimento. Então, por exemplo, aqui, nesses dois casos, eu estou trazendo para a gente uma competição por alimento, esses dois casos que eu coloquei aqui no slide. Estou tendo aqui a competição por uma sementinha entre o passarinho e entre a zuminha, e aqui entre a hiena e um urubu. Nesse caso, a competição é por uma sementinha, nesse caso, provavelmente, a competição é por uma carcaça de algum animal morto, né, que ambos aqui utilizam como fonte de alimento. A competição, quando você tem essa disputa aí de alimento entre um organismo e outro, a gente fala que ela é uma relação desarmônica. Por que uma relação desarmônica? Porque nessa relação, a gente sempre vai ter o que a gente chama de competidor superior e competidor inferior. O que eu quero dizer com isso? O competidor superior é aquele que vai conseguir pegar o recurso de forma mais eficiente, mais rápida do que o competidor inferior. E, portanto, o competidor superior, por adquirir o recurso de forma mais rápida, mais eficiente, ele se alimenta e acaba não sobrando esse recurso para o competidor inferior. E aí, o competidor inferior não adquire o recurso. Nesse caso, não se alimenta, nesse exemplo que eu estou dando. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? O competidor superior, que vai sempre ser aquele que está adquirindo recurso, nesse meu exemplo aqui, alimento, ele vai crescer, ele vai ter condição de se desenvolver bem, ele vai se reproduzir, enquanto que o competidor inferior não, ele vai ficar sempre subnutrido e provavelmente vai morrer eventualmente, se isso continuar, se isso perdurar por muito tempo, se continuar por muito tempo. Então, é uma relação desarmônica, porque, embora, claro, o competidor inferior consiga ali parte do recurso, ele sempre vai ser prejudicado por este competidor superior que consegue a maior parte do recurso. Então, é desarmônica nesse sentido. Aqui, o cão da pradaria é o bichinho, e os passarinhos estão disputando uma sementinha, e aqui o abutre e a hiena estão disputando também uma carcaça de animal morto, que é o alimento que eles utilizam. Aquele que conseguir comer a carcaça de forma mais rápida antes do competidor inferior chegar é o que vai se desenvolver, é o que vai ter a condição de se reproduzir. Enquanto que o outro não. O outro ele vai ficar sempre nessa, qual é a palavra? Nessa desvantagem. Então aqui eu tenho apenas dois exemplos, mas eu poderia citar outros. Esses aqui são exemplos de animais, né? Eu poderia citar outros exemplos. Vamos falar das plantas. Quando a gente tem duas plantinhas, crianças, tem uma plantinha aqui, desenho mal aberto, e eu tenho outra plantinha aqui, maior. O que é isso? Um guarda-chuva? Agora é uma nuvem? Não sei muito bem não, hein? E eu tenho aqui embaixo o solo. Porque essas plantinhas, elas estão uma do lado da outra, e a gente sabe que o solo não tem nutriente para as duas, o solo ele é limitado de nutrientes. O que vai acontecer? A plantinha que tiver raízes mais profundas vai conseguir obter nutrientes de forma mais rápida do que a plantinha
que tiver raízes mais curtas. Essa daqui vai ser a competidora superior, vai extrair os nutrientes dali e não vai sobrar nada ou vai sobrar muito pouco para essa daqui, que é o competidor inferior. Passando o tempo, se a situação se mantém, é de se esperar que essa plantinha aqui venha morrer de inanição, que é quando ela vai morrer por falta de nutrição. Tá bom, criança? Então, a competição é sempre quando você tem uma disputa. A disputa por alimento, que é o exemplo que eu dei até agora, é a mais comum. Mas ela não é a única. Duas plantinhas podem, por exemplo, disputar luz. Imagina aqui, novamente, eu tenho solo, aí eu tenho aqui uma plantinha, e eu tenho uma plantinha que é bem baixinha. Se a luz solar ela está vindo daqui, eita. Se a luz solar ela está vindo daqui, o que vai acontecer? Essa plantinha maior, ela vai capturar toda a luz solar que está chegando e vai sombrear essa plantinha pequena, que não recebe nenhuma luz solar. Essa plantinha pequena, pela falta de luz solar, de esperar que ao longo do tempo ela vai morrer. Porque sem luz solar, ela não consegue fazer seu próprio alimento. Então, aí seria uma competição por luz. E, finalmente, a gente tem competição também por lugar. Você já deve ter ido na praia ver aqueles costões rochosos de praia e sempre tem um bichinho, ele fica grudado ali naqueles costões rochosos, nas pedras da praia, né? Que chama craca. Você pisa nele e machuca até o pé, porque eles são bem durinhos. Aqueles bichinhos, eles disputam lugar na pedra para se grudar. Eles estão sempre disputando ali lugar na pedra para se grudar, porque eles não conseguem viver muito alto na pedra, é muito seco, e também não conseguem viver muito baixo na pedra, porque é muito úmido, eles querem ficar ali sempre no meio. E essa faixa do meio ela é muito curta. Então, é um exemplo, as cracas que grudam nas pedras, né, do mar, é um exemplo de competição por lugar. Então, competição pode ser por muita coisa. Tudo isso que eu estou mencionando, alimento, luz, lugar, eu resumo com essa palavra aqui, recursos. Então, os animais, as plantas, estão competindo por recursos, seja ele o que for. Um sempre vai sair na vantagem, é o mais eficiente em extrair o recurso, e o outro vai sair na desvantagem, é o menos eficiente em extrair o recurso. Tudo bem, criança? Então, isso aqui foi a competição. O predatismo, a gente já tinha falado quando eu dei a aula para vocês sobre cadeias alimentares. Quando eu falei de cadeias alimentares, eu falei que um animal se alimentava do outro para se nutrir. Nada mais estava falando, como eu ensinei para vocês, cadeias alimentares, nada mais estava falando do que o exemplo de predatismo, que é quando a gente tem um animal utilizando outra espécie animal para se alimentar. Lembrando, quando um animal se vale de um outro indivíduo da sua mesma espécie para se alimentar, não chama predatismo, chama canibalismo. Tá? Quando é predatismo, é quando são animais diferentes. Então, aqui, eu estou vendo um leão se alimentando da sua presa. Aí, olha que interessante. Quando é um animal se alimentando de outro animal, eu vou chamar predatismo. Mas e quando é um animal se alimentando de uma planta, como é aqui no exemplo de baixo? Aí eu chamo de herbivoria. Mas repara que a ideia é a mesma. Embora seja planta e a gente possa perceber isso de forma diferente, a ideia é a mesma. É um animal, uma espécie, se alimentando de outra espécie, seja ela animal ou vegetal. O animal eu falo predatismo, se for vegetal eu chamo herbivoria. Qualquer um dos dois casos é uma relação desarmônica. O animal que está se alimentando, ele vai ser beneficiado nessa relação pelos nutrientes que ele está adquirindo. Enquanto que a planta ou o animal que está sendo consumido vai ser prejudicado nessa relação, porque, obviamente, ele está ali, está morrendo. Deixa eu fazer um comentário sobre a herbivoria, crianças. A herbivoria, ela pode ou não ser um tipo de predatismo. Quando você tem
o animalzinho comendo a planta toda, da folha até a raiz, ou seja, matou o indivíduo mesmo, aí eu falo que eu tive uma herbivoria. Quando você tem o animal comendo apenas uma folha da planta, não matando ela, essa relação se assemelha muito mais com parasitismo. Parasitismo é quando a gente tem, ó, é o que está aqui? Não, essa é uma questão. Parasitismo é quando a gente tem o consumo de uma parte do organismo sem matar ele. Então, no caso das plantas, quando o animal lá come ela, pode ser predatismo ou pode ser parasitismo, dependendo se aquela planta vai ser morta por completo ou se aquela plantinha vai ter apenas alguma das suas folhas indo embora por conta dessa herbivoria aí do animal. Isso é só detalhe, só acaba não caindo na prova não, esse é um comentário que eu queria fazer. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa questão que é sobre isso. Essa questão aqui caiu no IFE do Espírito Santo, né? Chama IFE. Vamos dar uma lidinha nela. Joaninhas são excelentes predadores. Joaninha, criança. Joaninhas são excelentes predadores que se alimentam de ovos e larvas de outros insetos, contribuindo para a diminuição da praga em diversas culturas, como a da erva doce. Os pulgões são insetos sugadores que se multiplicam rapidamente, causando sérios prejuízos econômicos para agricultores no geral. E o gráfico a seguir ilustra o tamanho populacional de uma espécie de pulgão ao longo do tempo em duas situações distintas. Então, para quem não sabe interpretar gráfico, acompanha comigo. O que eu tenho aqui no meu eixo X? Eu tenho o tempo passando, tá? E o que eu tenho aqui no meu eixo Y? A quantidade de pulgões na população, ou seja, o tamanho dos pulgões em duas situações distintas. Na situação X, que é dessa curva aqui, ó, situação X, eu tenho o que acontece com a quantidade de pulgões quando não tem joaninha no lugar. E essa daqui de baixo, que é a situação Y, eu tenho uma situação em que sim, há joaninha no lugar, as joaninhas estão presentes. Então, olhando o gráfico, o que eu poderia dizer que acontece com a população de pulgões quando não tem joaninha, ou seja, nesse X aqui? Alguém saberia dizer para mim o que eu estou observando aqui? Aumenta drasticamente quando não tem joaninha naquele local. Muito bem. Qual é o seu nome, meu amor? Porque o seu está só número, não tem nome. Meu nome é Ian. Ian, tá bom, Ian, muito bem. Bota o nomezinho depois, Ian, para a gente poder ver você. Então, ó, quando não tem joaninha, que é o predador do pulgão, a população aumenta drasticamente. Por quê? Porque não tem nenhum ali predador para consumir aquele pulgão. Não tem joaninha para consumir aquele pulgão. Então, ele fica livre para se multiplicar, para crescer até onde der. E nessa situação Y aqui, crianças, como é que eu descreveria essa situação Y? Essa situação Y, lembrando, é quando tem joaninha. Como é que eu descreveria essa situação? Cai drasticamente a situação de pulgões, ou seja, diminui muito. Então, aí que tá, ó, tem que ter um pouco mais de delicadeza nessa outra situação. Ó. O que eu vejo? Eu vejo que ó, sobe, aí desce, aí sobe, aí desce, sobe, desce. O que eu estou percebendo? Está tendo uma flutuaçãozinha. Tem hora que sobe o pulgão, tem hora que desce o pulgão. Mas, no geral, eu diria que isso aqui está sendo mantido numa média. Está vendo? A média seria essa linha que eu desenhei de vermelho. Tem hora que passa um pouquinho da média, tem hora que diminui um pouquinho, mas, no geral, a população está ali, ó, controlada, está no mesmo eixo, está estável, estabilizada. Tá bom? Eu não diria que caiu, e sim que está estabilizado. E se Aí, tivesse mais joaninhas que o normal? Poderia decair muito e poderia causar algum problema ambiental, né? Porque quando sobe muito, causa tivesse uma problema. Quando quantidade diminui muito, maior de causa outro joaninhas, eu problema. concordo com você. Realmente, poderia acontecer exatamente isso. Mas aqui nessa situação, me parece que a população está controlada. Então, neste contexto Sim. aqui, crianças, o que vocês me dariam
interpretando, conforme acabamos de fazer, né, o gráfico, qual vocês me diziam que seria a alternativa correta aqui da nossa interpretação? Letra E? Muito bem. Letra E. Quem falou? Sabrina. Sabrina. Maravilhosa você, Sabrina. Exatamente. Ó, o que eu percebo, a diferença é muito grande. Para quando você não tem joaninha, o troço cresce. E quando você tem joaninha, a diferença é muito grande no comportamento da população de pulgões. A população de pulgões, quando tem joaninha, são muito pequenininhas. Então, eu diria que as joaninhas elas realizam o controle biológico no tamanho da população de pulgões. Controlam eles e não deixam eles se reproduzirem demais, porque, obviamente, estão sofrendo predatismo. Crianças, pega aí para minha nota essa palavra, controle biológico, isso aqui cai a beça no isso. O que é controle biológico? É o controle de uma população a partir do uso do seu predador natural. Então, deixa eu explicar, depois eu vou repetir para vocês copiarem. Eu estou aqui, ó, controlando a população de pulgões, utilizando o predador natural dos pulgões, que são as joaninhas. Isso é chamado de controle biológico, quando você controla uma população utilizando seu predador natural. Repare que é muito melhor fazer controle biológico do que tacar inseticida ali no local. Porque o inseticida, a gente sabe, pode contaminar toda a plantação, né? E aí, quando você vai se alimentar, tem aquele contaminante junto, não é legal. Agora, quando você joga ali um montão de joaninha, ela vai especificamente lá na presa, que é o caso que é o pulgão, e não vai causar transtorno alimentar nenhum. Isso é chamado de controle biológico. Então, vocês podem anotar isso aí. Tá? Eu já vi um desenho que fez tecnicamente, explicou tecnicamente isso. Acho que foi o Simpsons que colocou uma praga eu não sei se foi uma praga de pássaros, e depois colocaram, acho que, não sei qual é o predador dos pássaros. Ah, não, lagartixa. Aí colocaram pássaros para caçarem lagartixas, e depois colocaram outro animal para poder caçar os pássaros, e assim foi. Exatamente, que aí foi um controle biológico. Eu já vi esse episódio, por acaso. Então, eu sei exatamente o que você está falando. Que foi um controle biológico feito errado, né? Usou um predador que dominou a área, depois outro predador para matar esse que dominou a área, e vai, bem engraçado. Mas aí seria um exemplo de um desequilíbrio ecológico, né? Quando a pessoa fez um controle biológico inadequado. Ainda assim, é um exemplo de controle biológico, eu concordo com você. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, crianças, ó, como vocês podem imaginar, na natureza tem muito predador e tem muita presa. Aí você vai falar assim, as presas, elas são indefesas com relação aos seus predadores, ou seja, elas vão ser consumidas e não conseguem escapar dessa situação? Não, elas conseguem escapar, utilizando várias estratégias, olha aqui o título, estratégias para evitar o predatismo. Uma estratégia muito útil e muito fácil da gente entender é a camuflagem, quando o organismo se confunde com o ambiente à sua volta. Olha esse exemplo aqui, crianças, do bicho-pau. O bicho-pau ele parece um gravetinho de árvore. Quando ele está sobre uma árvore, os predadores acabam não atacando ele, ou seja, não consumindo ele, porque acham que ele faz parte da árvore. Olha que inteligente. O camaleão, claro, seria um exemplo de camuflagem também, porque toda vez que ele chega numa superfície, ele tem mecanismos no corpo dele que mudam a cor dele para a cor dele ficar parecida com a cor da superfície que ele está andando. Então, também seria um mecanismo de camuflagem, né? A gente utiliza esse termo técnico aqui para falar de camuflagem, que é a coloração críptica, para se esconder dos predadores, ou seja, assumindo cores e formas que já existem no ambiente. Uma outra forma de evitar predatismo é utilizando uma coloração de advertência, chamada também de coloração aposemática. Geralmente, crianças, esse tipo de
estratégia para evitar ser predado, os animais utilizam exibindo cores muito fortes, muitas das vezes fluorescentes. Então, um exemplo é aqui a nossa borboleta monarca. Ela tem esse padrão de cores muito alaranjado, muito amarelado. A foto aqui não está fazendo tanto jus à borboleta. E os predadores, eles evitam esse tipo de organismo porque já tem no seu inconsciente que essas cores fortes indicam grandes defesas químicas. Em outras palavras, indicam que se eles se alimentarem daquilo, eles provavelmente vão ter algum problema de digestão, eles vão ter ali algum problema sério, porque esse organismo possui toxinas. Tem até um filme, o Ian estava falando sobre os Simpsons, né? Eu lembrei aqui agora de um filme, chama Rio 2. Vocês já viram o Rio 2? É um filme de animação, Eu já vi. passa aqui no Rio, justamente, no Já. estado do Rio. E Cara, nesse filme, vou dar spoiler para quem não viu, hein? Nesse filme, do início ao fim do filme, você tem um sapinho, uma sapinha, né? É feminino, um rosa choque, assim, muito forte. E ela acredita que ela tem aquela cor porque ela é venenosa. Quando, na verdade, se descobre lá no final das contas que ela não é venenosa. Ou seja, ela estava fazendo ali um falso, né, uma falsa coloração de advertência. Então, o filme brinca com isso, porque geralmente os organismos com cores fortes são tóxicos, o filme brinca com isso, achando que ela é tóxica, quando no final das contas a gente descobre que ela não é tóxica. Tá? E, finalmente, a gente tem aqui, crianças, uma terceira estratégia chamada mimetismo, que é quando você tem um organismo que não é tóxico, mas que pega formas e cores de um organismo tóxico para que os predadores o evitem. O melhor exemplo que eu tenho aqui é a cobra coral. Olha aqui, essa aqui é a cobra coral verdadeira e essa aqui é a cobra coral falsa. Para os nossos olhos, você vai falar assim, mas Inácio, aqui olhando bem, eu consigo identificar que elas têm diferenças marcantes. Você é um ser humano, né, nós? Provido de cérebro, consciência, raciocínio. Um animal selvagem não tem nada disso. Então, ele bate o olho na coral verdadeira e na coral falsa e identifica como se fosse a mesma coisa. Como os animais evoluíram e aprenderam a evitar a coral verdadeira, porque é uma espécie altamente tóxica e letal, eles acabam evitando por tabela a coral falsa, achando que ela é a coral verdadeira. Então, isso de quando você tem um animal assemelhando cores e formas de outro animal para evitar a predação, ele está imitando esse segundo animal. E aí é justamente daí que vem a palavra mimetismo, né? Mimetismo lembra a palavra mímica, que é quando você está imitando uma outra situação, tem até uma brincadeira com esse nome. Existem, só para complementar, existem outras borboletas que imitam o padrão de coloração da monarca. Existem vários borboletas que imitam o padrão de coloração da monarca, justamente porque os predadores aprenderam a evitar a monarca, porque ela é, de fato, sabidamente tóxica. E aí, esses outros animais também não ingerem as borboletas que estão fazendo mimetismo com a monarca. Tá bom? Ok, então essas são as estratégias para evitar o predatismo. E aqui eu já tinha falado para vocês, né? O predatismo como um controle biológico, a gente já fez a questão sobre isso. Aqui eu só queria mostrar a joaninha. Joaninha, acredito que todo mundo já tenha visto alguma vez na vida. Agora, pulgão, eu não sabia se vocês já tinham visto, criança. Você tem um pulgão. Ele é bem pequenininho, por isso que a joaninha é o predador dele. E eles bicam ali na planta e extraem da planta a seiva da planta. Então, acabam diminuindo ali o vigor da planta, porque estão tirando da planta seu próprio alimento. E aí, nesse sentido, o predatismo ele pode funcionar como controle biológico, justamente nesse exemplo, né?
quando está sem a joaninha, sem o predador, eles se multiplicam loucamente. E na presença de joaninha, eles se controlam, porque ela está ali eliminando grande parte deles, eles não podem se reproduzir tanto assim. Ok. O parasitismo, mudei agora, virei a página, outra relação biológica. O parasitismo é quando a gente tem uma relação parasita-hospedeiro. Quando você tem um organismo que, para sobreviver, se alimenta de partes de outro organismo. Esse que está se alimentando, eu vou chamar de parasita, e o que está sofrendo com o parasitismo, eu vou chamar de hospedeiro. O parasitismo ele é obrigatório para a sobrevivência do parasita, crianças. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos. Uma sanguessuga é um parasita que eu chamo de parasita externo, porque ele está do lado de fora do corpo. Eu tenho aqui um carrapato, que também é um parasita externo, porque está do lado de fora do corpo, né? E eu tenho, finalmente, um parasita interno. Nesse caso aqui, sanguessuga está aqui, carrapato está aqui, e os vermes intestinais seriam parasitas internos. Tem vários vermes que eu poderia citar. Lombriga. Professor, Oi, Larissa? piolho também é um parasita? Certamente. Ele está no seu couro cabeludo. Espera aí. Deixa eu pensar se ele é um parasita. O piolho é um parasita? Uma boa pergunta. Eu ia responder que sim, mas eu fiquei numa dúvida. Deixa eu jogar aqui no Google. Piolho, parasita. Porque eu não sei se ele... o piolho é um parasita. Sim, o piolho é um parasita. Então, ele se alimenta dos olhos que estão no nosso couro cabeludo. Acabei de conferir aqui no Google. É parasita, sim. E vermes intestinais, como eu estava falando, inúmeros. Eu tenho a lombriga, eu tenho a tênia, eu tenho o esquistosoma. A gente vai estudar essas doenças todas. Então, em qualquer uma dessas situações, você tem um organismo se alimentando de outro organismo, né, criança? Ok. Vamos fazer aqui uma questão sobre isso. Caiu no IFE de 2010. Sabemos que o vírus influenza depende da célula hospedeira para todas as suas funções biológicas. Nessa relação desarmônica, os vírus atacam as células respiratórias e tiram proveito do ser humano para se reproduzir, trazendo-lhe doenças e, às vezes, a morte. A relação ecológica praticada pelo vírus influenza é B. parasitismo, claro que é. Para quem não sabe, crianças, anota isso para mim. O vírus influenza é o que causa a gripe. A gripe comum é causada pelo vírus chamado influenza. Tá? E eu quero que vocês anotem agora, ainda mais porque a gente está numa pandemia e por causa disso a gente tem grandes chances disso cair no isso, né? Anota esse grande aí para mim, que todo vírus é um parasita. Então, jogando bem agora para a nossa realidade, o vírus da Covid é um parasita. Ele utiliza nossas células para se reproduzir. Isso é essencial para a gente conseguir fazer essa prova do IFE. Tá bom? Então, qualquer questão do IFE que caia perguntando para vocês sobre vírus e a função biológica, a relação ecológica realizada por vírus, crianças não precisam nem pensar. Parasitismo. No caso, vírus
vocês podem ler isso também, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, o que ele parasita é a célula de outro organismo. Ele força essa célula a produzir cópias de si mesmo. Tá? É uma outra forma que vocês podem ver isso aí também. Ok. A última relação ecológica, para a gente fechar a aula aqui de hoje, é chamada de, tem 2 nomes, amensalismo ou antibiose. É a mesma coisa, são sinônimos. Nessa relação ecológica, crianças, você vai ter um organismo que libera substância que ou vai matar ou vai inibir o crescimento de outro organismo. Então, essa relação ecológica ela faz a gente entender as plantas. Porque a gente olha uma planta e você fala assim, poxa, essa planta está ali parada. Está à mercê dos herbívoros, né, que vão lá comer suas folhinhas e tal. Será que essa planta não tem como se defender de forma alguma? Na verdade, tem. Essa plantinha, ela é capaz de liberar substâncias que vão matar esses herbívoros ou vão impedir o crescimento de outros organismos. Vamos pegar aqui um exemplo? Ó, você já deve ter visto na estrada um montão de plantação de eucalipto, tá aqui o eucalipto, ó. E aí deve ter até pensado assim, nossa, que bonito, um montão de eucalipto, que massa bonita. Mas essa floresta de eucalipto é uma floresta muito pobre. Por quê? Porque a folha do eucalipto, quando ela cai no chão, ela impede que outras plantinhas cresçam do lado do eucalipto, de forma a impedir a tal da competição que nós já falamos na aula de hoje, para que o eucalipto fique ali utilizando todos os nutrientes do solo sozinho. Então, o eucalipto tem na sua folha, quando ela cai no solo, essas substâncias que impedem o desenvolvimento de outras plantas. Não é por nada que o que a gente usa no banheiro, como é que é o nome? Não é detergente, não. Esqueci o nome. Como é que é o nome, criança? Que usa no banheiro? Água sanitária? Desinfetante. Muito obrigado. Desinfetante. O desinfetante de banheiro não é aquele à base de pinho, chama até pinho-sol, à base de eucalipto. Por que a gente utiliza isso no banheiro? Porque tem, de fato, substâncias ali derivadas do eucalipto que vão matar outros organismos. Olha que interessante. E, não posso deixar de comentar, essa relação também é chamada de antibiose, daí vem o nome antibiótico. Vamos olhar para essa aqui, ó. O que eu estou vendo aqui? Isso aqui, ó, redondinho, isso aqui a gente chama de placa de Petri. Você bota ali organismos para crescer. Esse que vocês estão vendo, esse organismo que está crescendo aqui, ó, com um montão de voltinha, isso aqui é uma bactéria. E esse organismo que eu coloquei para crescer aqui embaixo, de branquinho, é um fungo. O que eu percebo? A bactéria estava crescendo de boa nessa minha plaquinha, né? Mas quando eu coloquei no fungo para crescer aqui, ó, repare que o fungo não está nem encostando nela, mas tem uma região aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou circulando? Tem uma região que não cresce bactéria nenhuma. Por quê? Porque o fungo produz uma substância que impede que bactérias se reproduzam. Essas substâncias são popularmente conhecidas como antibióticos e a gente utiliza ela amplamente para tratar os mais diversos tipos de doenças. Para vocês saberem, porque eu já vi o IFE cobrando isso. O primeiro fungo, crianças, que se descobriu que produzia um antibiótico e esse antibiótico foi utilizado foi um fungo chamado Penicillium. E o antibiótico, penicilina. Talvez vocês não conheçam esse nome, penicilina, mas vocês já devem ter ouvido falar de bezetacil. Alguns de vocês talvez já devem ter tomado no bumbum ou na perna. Dói a beça. É o primeiro antibiótico que foi descoberto para tratar a doença. Foi descoberto no contexto da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, e salvou a vida de muitos soldados. Porque soldados se arranhavam no campo de batalha e acabavam morrendo daquele arranhão bobo, porque infeccionava, entrava muita bactéria e ele acabava morrendo. E com o antibiótico, a penicilina, isso aí foi superado e vários sobreviveram por causa disso. Tá bom? Então, essa aqui foi a última relação ecológica da aula de hoje. Finalmente terminamos a nossa aula de relação ecológica. Semana que vem já vou entrar em outro assunto. E só para falar para vocês, eu perguntei se a gente ia ter ou não como é que vocês falaram? Recesso, né?
A Gláucia, que é a nossa secretária, falou que vai perguntar para o chefe e vai retornar isso para vocês, tá bom, criança? Então vocês podem cobrar dela. Deixa eu ver agora o chat aqui, ó. Aqui. Então, vocês só estavam vendo o negócio da aula. Então, a gente fica por aqui. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Bye, bye.